Esse avião desapareceu há 35 anos e depois foi encontrado com 92 esqueletos humanos em perfeito estado dentro dele. Já esse outro sumiu nos ares e reapareceu 37 anos depois, sobrevoando pela Venezuela. Esse outro perdeu o teto e foi submetido a um pouso forçado. Agora, será que deu certo? Há muitos eventos misteriosos na história da aviação que deixaram o mundo inteiro chocado e os cientistas confusos. E no vídeo de hoje, vamos te mostrar os 10 eventos mais assustadores que aconteceram no meio do voo, sacudindo o mistério por trás dos céus. Desde desaparecimentos inexplicáveis até avistamentos enigmáticos. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos ao vídeo. O voo 914, uma viagem fora do tempo. Era o ano de 1955 quando o voo 914 decolou do aeroporto de Nova York com destino a Miami, Flórida. A viagem deveria durar só algumas horas, mas aconteceu algo bem estranho. O avião sumiu por 37 anos inteiros. Pode acreditar, isso é muito tempo. Depois desse tempão, o avião apareceu de novo em Caracas, que fica na Venezuela. As pessoas que estavam dentro do avião ficaram super surpresas e meio assustadas, porque tudo tinha mudado muito enquanto elas estavam sumidas. O piloto do avião fez algo inusitado e jogou um calendário pequeno pela janela. Imagina só, um calendário voando pelo céu. E aí, o avião desapareceu de novo, como se fosse um truque de mágica. A história ficou ainda mais misteriosa, porque os governos da Venezuela e dos Estados Unidos pegaram o calendário e as gravações que o avião tinha feito. Eles não contaram para ninguém o que tinha acontecido. Isso virou um segredo. Algumas pessoas acham que o avião entrou em um portal mágico no tempo, como nos filmes, e por isso ficou sumido por tanto tempo. Outra ideia é que o avião viajou por um túnel escondido no tempo e voltou para o presente. O engraçado é que não temos provas concretas do que realmente aconteceu. Parece até uma história de cinema, não acha? O inacreditável voo 243, quando um avião se tornou conversível. Era o ano de 1988, dia 28 de abril, quando o avião partiu do Aeroporto Internacional de Hilo com sua tripulação de 5 membros e 90 passageiros a bordo. Seu destino era Honolulu. Nada fora do comum foi notado durante a inspeção pré-decolagem. O avião parecia estar em ótimas condições, considerando que já havia completado 3 voos entre Honolulu, Hilo, Maui e Kauai naquele mesmo dia. Após a decolagem, tudo transcorria normalmente até que ele atingiu sua altitude de 24 mil pés. Foi então que uma parte do teto do lado esquerdo cedeu com um som assobiante. Inicialmente despercebido pelo capitão, a aeronave começou a oscilar de um lado para o outro. Logo, os controles ficaram frouxos, sinalizando um problema grave. Um dos oficiais a bordo notou destroços flutuantes na cabine e, ao olharem para trás, observaram que a porta da cabine havia sido arrancada, revelando o céu azul acima. Em seguida, uma grande parte do teto foi arrancada. Nesse momento, a comissária de bordo, Clara Belli Lensen, de 58 anos, foi arrastada para fora da aeronave, próxima à 5ª fileira de assentos. Infelizmente, seu corpo nunca foi recuperado. Apesar de a maioria dos passageiros estar com cintos de segurança afivelados, 8 pessoas sofreram ferimentos graves. O piloto que estava no comando no instante do incidente perdeu o controle da aeronave. Foi então que o capitão Sean Steimer assumiu os controles e realizou uma descida de emergência. A tripulação declarou situação de emergência e desviou o voo para o aeroporto de Kowloon, onde realizaram um pouso forçado. Durante a aproximação, o motor esquerdo apresentou falhas e havia incerteza sobre a posição correta do trem de pouso dianteiro. Felizmente, conseguiram pousar com sucesso 13 minutos após o incidente. Após o pouso, os escorregadores de evacuação foram acionados e os passageiros foram rapidamente retirados da aeronave. A história trágica do avião sem capitão. Tudo começou com uma rota programada para a aeronave decolar de Larnaca, destinando-se a Praga, com uma parada no Aeroporto Internacional de Atenas. Ao chegar a Larnaca, vindo de Londres, uma equipe de voo anterior observou problemas na vedação da porta e ruídos estranhos vindos da porta de serviço.
Uma inspeção foi solicitada. O engenheiro do solo procedeu com ajuste manual do sistema de pressurização, evitando o uso do motor da aeronave. Contudo, após a conclusão da tarefa, ele enfrentou dificuldades em reverter para o modo automático. Curiosamente, mesmo após a aeronave retornar ao serviço, a equipe de voo não percebeu a configuração incorreta do sistema de pressurização. E olha que eles haviam verificado 3 vezes. Então, a decolagem ocorreu com o sistema de pressurização ainda definido para manual e a válvula de saída traseira parcialmente aberta. À medida que a aeronave ganhava altitude, a pressão na cabine diminuía gradualmente. Ao atingir a marca de 12.000 pés, soou o alarme de altitude. O objetivo era impedir uma altitude maior, mas a tripulação confundiu esse alerta como um aviso de configuração de decolagem. Alertas adicionais acenderam no painel superior da cabine conforme a aeronave continuava a subir. Quando chegou em 18.000 pés de altitude, as máscaras de oxigênio foram acionadas automaticamente para os passageiros. O capitão comunicou ao centro de operações da Hélios, informando erroneamente que o aviso de configuração de decolagem estava ativo. Enquanto isso, as luzes do ventilador de resfriamento pareciam apagadas para ele. A aeronave continuou sua subida até atingir o nível de voo de 34.000 pés, sendo acompanhada pelo controle de tráfego aéreo de Nicósia. No entanto, a comunicação com a aeronave começou a falhar. Nesse ponto, as forças militares gregas foram acionadas. Os militares avistaram a aeronave, notando que o primeiro oficial estava desmaiado nos controles e o assento do capitão vazio. O comissário de bordo Andreas Prodromo e sua namorada, também comissária de bordo, entraram na cabine na tentativa de reverter a situação. Apesar de terem alguma habilidade para pilotar, Prodromo não possuía licença para o Boeing 737. Mesmo assim, ele tomou uma medida corajosa para tentar garantir a segurança. Enfrentando um incêndio no motor esquerdo devido à falta de combustível, a aeronave desviou-se de sua rota original. O avião perdeu altitude e, após um período de tensão, os motores falharam. 10 minutos após o apagão do motor esquerdo, o motor direito também pegou fogo. O resultado final foi a queda da aeronave nas colinas próximas a Gramático, a 40 quilômetros de Atenas. Infelizmente, todas as 121 pessoas a bordo, passageiros e tripulantes, se foram. E a história do avião Hélios 522 permanece como um sombrio mistério, revelando os perigos imprevistos que podem surgir quando uma série de circunstâncias se alinham de forma trágica. A aterrissagem milagrosa do voo 367, a única sobrevivente. Aqui entra em cena o voo JAT 367, que partiu de Estocolmo com destino a Belgrado, fazendo escalas em Copenhague e Zagreb. No dia 25 de janeiro de 1972, a história se inicia com uma confusão de controle aéreo que interviu nos voos de 2 comissárias de bordo chamadas Vesna, uma delas sendo Vesna Vulovic. Ela embarcou no voo 367 e, mesmo que não soubesse, estava prestes a enfrentar um destino inimaginável. O voo decolou de Estocolmo às 13h30 do dia 26 de janeiro, com uma escala bem-sucedida em Copenhague às 14h30. Vesna Vulovic, animada por sua primeira viagem à Dinamarca, testemunhou um homem furioso desembarcando do avião em Copenhague. Às 15h15, o voo retornou ao céu com todas as aparências de normalidade, mas, de repente, foi atingido por uma explosão devastadora no compartimento de bagagem cerca de 45 minutos depois. A explosão dilacerou a aeronave, espalhando destroços sobre a vila tchecoslovaca de Serpas-Kamenice. Dos 20 passageiros e tripulantes a bordo, Vesna foi a única sobrevivente. Vesna foi encontrada nos escombros por um morador chamado Bruno Ronca, um médico veterano da Segunda Guerra Mundial. Bruno manteve Vesna viva até a chegada das equipes de resgate. Os investigadores de segurança aérea identificaram um detalhe que fez toda a diferença. Ela ficou presa à fuselagem do avião por um cartão de alimentação. A despressurização da cabine expulsou os demais passageiros e tripulantes da aeronave, levando-os à queda fatal. No entanto, a fuselagem, com Vesna a bordo, pousou em um ângulo da densa vegetação arborizada de uma montanha coberta de neve, o que a amortizou o impacto.
A pressão arterial naturalmente baixa de Vesna desempenhou um papel crucial em sua sobrevivência. O rápido desmaio após a despressurização evitou que seu coração cedesse ao impacto. Após a aterrissagem, Vesna Vulovic enfrentou uma árdua jornada de recuperação. Ela passou dias em coma, com fraturas no crânio, hemorragia cerebral, 2 pernas quebradas, 3 vértebras quebradas e várias outras lesões graves. Ficou paralisada e sofreu de amnésia total. O incrível resgate no voo 5390. O cenário é o voo 5390, onde o piloto Alastair Atkinson iniciou uma decolagem rotineira e depois entregou o controle ao piloto Lancaster. Enquanto o avião ascendia, ambos os pilotos soltaram seus cintos de segurança. Cerca de 30 minutos depois, quando o avião estava a aproximadamente 17.300 pés sobre Didcot, Oxfordshire, ocorreu um evento inimaginável. A tripulação da cabine estava prestes a iniciar o serviço de refeição quando um estrondo ensurdecedor ecoou. Em um piscar de olhos, a cabine se encheu de condensação, enquanto o painel esquerdo do para-brisa no lado de Lancaster, na cabine de comando, se separou da fuselagem dianteira. Imediatamente, a força da descompressão impeliu Lancaster para fora de seu assento, com seus joelhos ficando presos nos controles de voo. Assim, sua parte superior do corpo ficou exposta ao vento gélido. O piloto automático foi desativado, resultando em uma rápida descida. A porta da cabine de comando foi arrancada para dentro, bloqueando o controle do acelerador, o que levou a aeronave a ganhar velocidade durante a descida. Os comissários de bordo tomaram ação imediatamente, arrancando Lancaster e segurando objetos soltos. Eles instruíram os passageiros a adotar posições de apoio, antecipando um pouso de emergência. No entanto, o avião não estava equipado com oxigênio suficiente para todos a bordo. Atkinson realizou uma descida de emergência para uma altitude com pressão de ar adequada e reativou o piloto automático. Um pedido de socorro foi transmitido, mas o ruído do vento dificultou a audição das respostas do controle de tráfego aéreo, atrasando ligeiramente os procedimentos de emergência. Finalmente, Atkinson ouviu a autorização para um pouso de emergência no aeroporto de Southampton. No momento do pouso, a equipe percebeu que Lancaster, apesar de congelado, machucado e com fraturas, havia sobrevivido. O mistério do voo desaparecido. Em 30 de janeiro de 1979, um Boeing 707-323C, operado pela Varig, desapareceu durante sua rota do Aeroporto Internacional de Narita para o Aeroporto Internacional de Los Angeles. Esse voo nunca alcançou seu destino final. Este avião de carga decolou do Aeroporto Internacional de Narita às 20h23 e foi visto pela última vez às 20h45. Esperava-se que a tripulação fizesse contato via rádio às 9h23, porém, infelizmente, isso nunca aconteceu. O contato via rádio foi perdido a cerca de 200 quilômetros de Tóquio. O que torna esse desaparecimento ainda mais misterioso é que a carga a bordo incluía 53 pinturas valiosas de Manabumabi, retornando de uma exposição em Tóquio. Essas pinturas foram avaliadas em $1,2 milhão e a aeronave estava transportando-as como carga. No entanto, nem os destroços do avião, nem as pinturas foram encontrados, gerando diversas teorias sobre o que poderia ter acontecido. Uma das teorias sugere que a tripulação de 6 membros do voo poderia ter conspirado para roubar as valiosas pinturas. Outra teoria especula que um defeito grave pode ter causado a destruição completa da aeronave, deixando nenhuma evidência para trás. Qual sua opinião sobre esse voo? Deixe aqui nos comentários. O desaparecimento de uma lenda da aviação. Amelia Earhart. Ela se tornou uma pioneira na história da aviação e uma defensora dos direitos das mulheres. Em 1928, Amelia se tornou a primeira mulher a cruzar o Atlântico em uma aeronave, apenas um ano após Charles Lindbergh ter realizado um voo solo transatlântico. Naquele voo, Amelia era uma passageira sem treinamento, pilotada por Wilmer Stutz. 4 anos depois, Amelia se tornou a primeira mulher a realizar um voo solo transatlântico. Essa conquista lhe rendeu reconhecimento nos Estados Unidos. Contudo, Amelia não parou por aí. Ela continuou a quebrar recordes, incluindo o primeiro voo solo bem-sucedido de Honolulu para Oakland, Califórnia.
Apesar de suas conquistas, Amélia tinha um sonho: realizar uma circunnavegação ao redor do globo, passando o mais próximo possível da linha do Equador. Ela escolheu o capitão R. Manning como copiloto e navegador, bem como Fred Noonan, um experiente capitão de navio, para acompanhá-la. Em 20 de maio de 1937, Amélia e Noonan partiram de Oakland, Califórnia, em uma aeronave construída especialmente para ela, chamada de Laboratório Voador. Eles anunciaram oficialmente o plano de circunnavegação, que cobriria cerca de 29 mil milhas ao redor do globo. Durante a jornada, eles fariam diversas paradas, incluindo destinos como Porto Rico, Suriname, Brasil, Senegal e Índia. A viagem ocorreu conforme planejado, até que Amélia e Noonan partiram da ilha de Nova Guiné em direção à ilha Howland. Em 2 de julho de 1937, eles deixaram a ilha de Nova Guiné para realizar a etapa mais desafiadora da jornada: voar por mais de 2.000 milhas sobre o oceano aberto em direção à pequena ilha Howland. O navio chamado SCGC Staka estava posicionado na ilha Howland para auxiliar na navegação. Porém, em algum momento durante as 20 horas de voo, Amélia e Noonan desapareceram. O último relatório de posição conhecido situava perto das ilhas Nucumano, um atol de Papua Nova Guiné. As últimas mensagens de rádio recebidas indicavam que estavam se aproximando da ilha Howland, mas não conseguiram avistá-la. Após a última mensagem, a aeronave e sua tripulação nunca mais foram encontradas. Desaparecimento e reaparecimento sobrenatural. Em 4 de setembro de 1955, o voo 513 da Santiago Airlines decolou de Augsburg, Alemanha Ocidental, com destino a Porto Alegre, Brasil. O avião, de alguma forma, desapareceu misteriosamente no meio do voo sobre o Oceano Atlântico. Na época, acreditava-se que tinha caído, e vários esforços de busca foram apreendidos ao longo dos anos para localizar qualquer vestígio do avião ou dos passageiros. No entanto, nada foi encontrado. E após anos de buscas, o desaparecimento foi considerado um mistério sem solução. Entretanto, o inexplicável aconteceu 3 décadas e meia depois. Em 12 de outubro de 1989, o aeroporto de Porto Alegre, no Brasil, testemunhou uma cena surreal quando uma aeronave não autorizada circulou a base aérea. Controladores de tráfego tentaram contato, mas não receberam resposta. O avião pousou perfeitamente, aparentemente em bom estado. Contudo, o que as autoridades encontraram ao se aproximar da aeronave deixou todos perplexos. Dentro do avião estavam 92 esqueletos perfeitamente preservados, incluindo 88 passageiros e 4 tripulantes. O que mais chocou foi que todos estavam afivelados em seus assentos como se o tempo tivesse congelado. O piloto, capitão Miguel Victor Cury, também foi encontrado esquelético, com as mãos nos controles. O mistério do motor perdido. Um avião com 32 anos de operação viajava de Atlanta para Baltimore quando um evento assustador ocorreu no ar. Um estrondo repentino ressoou pela cabine e uma nuvem de fumaça rapidamente encheu o espaço. O capitão comunicou a todos a bordo que o avião havia perdido um dos motores e que medidas estavam sendo tomadas para um pouso de emergência. O medo tomou conta dos passageiros e alguns começaram a entrar em pânico. Com o avião desacelerando, muitos passageiros pegaram seus telefones para enviar mensagens a seus entes queridos temendo o pior. No meio desse caos, um passageiro conseguiu gravar um vídeo que capturou um momento assustador. Uma peça de metal estava se movendo dentro do motor, emitindo um brilho laranja intenso. A tripulação do voo tomou a decisão de desviar para o aeroporto de Raleigh por precaução. Os comissários de bordo instruíram os passageiros a se prepararem para um pouso de emergência, enquanto o avião seguia em direção a Raleigh, na Carolina do Norte. Felizmente, o voo, com 154 pessoas a bordo, pousou com segurança. O mistério do voo 401 da Eastern Airlines. Em dezembro de 1972, o Lockheed L-1011 da Eastern Airlines caiu no pântano Everglades, na Flórida. A aeronave estava viajando de Nova York para Miami com 163 passageiros e 13 tripulantes a bordo, totalizando 176 ocupantes.
A viagem começou sem problemas, mas, ao se aproximarem de Miami, a tripulação percebeu uma falha na indicação na cabine. Inadvertidamente, eles não perceberam que o piloto automático estava desconectado, resultando na perda de altitude e na queda do avião. O acidente resultou na morte de 101 ocupantes, incluindo o capitão Robert Loft, conhecido como Bob, e o engenheiro de voo Donald Hippo, conhecido como Don. Essa tragédia não apenas foi o primeiro acidente fatal envolvendo Luke Tristar, mas também marcou o segundo acidente de avião mais mortal na história dos Estados Unidos na época. Apesar de 75 pessoas terem sobrevivido, a tragédia deixou uma marca indelével na história da aviação. Dias após o acidente, os destroços da aeronave foram recuperados do pântano. Algumas peças recuperadas foram usadas novamente na frota do Eastern Airlines, o que desencadeou uma série de eventos estranhos. Vários relatos surgiram sobre avistamentos inexplicáveis de Bob e Don na cabine e na galley da aeronave. Passageiros e tripulantes afirmavam ter visto os dois pilotos falecidos em várias ocasiões. Mas agora me fala, qual desses voos mais te surpreendeu, hein? Deixa aqui nos comentários e se você gostou desse vídeo, vou te deixar aqui na tela outros 2 vídeos que vão te surpreender. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.